Então, oficialmente, bom dia, sejam bem-vindos ao programa Atendimento Encantador. Eu disponibilizei lá no grupo as aulas, né? Desde o kickoff, aula 1, aula 2, também. Então, vocês têm acesso à minha recomendação, né? Mesmo quem participou da aula, que reveja a aula. Por quê? Porque toda a estrutura de aprendizado, ele passa por um processo de repetição. Sabe, na escola, quando você fala assim, mas de novo, parece que a gente vai vendo o mesmo assunto, né? Na primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, só que vai aumentando o nível do desafio, né? Por quê? Porque é o aprendizado e é o ciclo para aquele conteúdo e contexto ele entre no nosso dia a dia. Então, é explicado que existe uma curva para a gente memorizar algumas coisas. Por que que algumas coisas eu consigo falar hoje sem. E é igual vocês também no trabalho de vocês, né? Tem coisas hoje que vocês lidam aí sobre números, na contabilidade, leis, regras, que vocês já sabem decor, já está na cabeça, porque repetiu várias vezes, falou várias vezes, estudou várias vezes. Então, hoje em dia, isso já faz parte do DNA de vocês já nem lembram mais como que foi no começo. Então, quando a gente fala do atendimento, e a gente está falando de uma questão comportamental, e da maneira como a gente muda o nosso processo de tratar as pessoas, a maneira como a gente muda o nosso mindset na estrutura de atendimento, vale a pena revisar o conteúdo para que você memorize isso e que isso vai se tornando parte de uma naturalidade na vida de vocês. É igual quando a gente fala assim em casa, né? Ah, fala por favor, fala por favor, fala por favor, fala. Aí uma hora você vai, fala, né? Então a gente vai criando e vai tornando um hábito. É assim que acontece na vida. Então, o programa também favorece dessa maneira o fato de ser gravado, da gente poder ouvir e assistir outras vezes. E aí vem uma dica importante. Toda vez que vocês tiverem a oportunidade de assistir qualquer coisa no YouTube ou nessas plataformas EAD, coloquem, talvez vocês já coloquem isso, para acelerar. Por que, Ale? Por que que eu vou colocar para acelerar? Porque uma coisa é você me ouvir aqui na voz normal. Outra coisa é quando você coloca lá vezes 2, vezes 1,5, o teu cérebro, ele identifica que houve alguma mudança. Isso também facilita o nosso foco. O que não pode é normalizar isso. Então, de vez em quando você volta para o normal, mas de vez em quando você acelera. Porque essa mudança também faz com que você consiga trabalhar o sistema, né, de memorização, trabalhar o sistema de ensino e também do foco numa determinada lição ou tarefa, tá? Então, isso ajuda bastante. Eu falo que hoje em dia, como nós temos uma gama de influências, né? Então, a gente tem hoje a gente tem EAD, o YouTube, tem o Spotify, né, o áudio, tem os podcasts, tem o presencial. O que que acaba acontecendo? A gente precisa aprender a extrair o melhor disso tudo. Porque senão, o que que acaba acontecendo? A gente acaba ficando inchado de informação, e eu costumo dizer que a gente fica infoxicado, né? A gente fica mesmo, é tanta informação, mas ela não é direcionada, ela não é bem usada. Então, só tomar esse cuidado para realmente, assim, ok, onde eu vou trabalhar, eu vou me aprofundar, para que eu consiga extrair valor daquilo, porque senão vai ficar tudo muito no superficial, e a verdade é que a gente não consegue extrair o melhor. Tiago, dá um joinha para saber que você está ouvindo a gente. Ah, então tá bom. Maravilha. Então, e aí vale aí como uma revisão também para ver todo o material, tá bom? Hoje a gente entra na nossa aula 3, que na prática, né, ela acaba sendo a aula 4, né, porque a gente teve um kickoff. Deixa eu só. E aí vale comentar algumas coisas aí importantes no processo. Todo mundo vendo a tela aí? Tá tudo certinho? Então, tá bom, gente. Maravilha. Então, primeira regrinha aí para a gente lembrar, eu falo que a placa do trem, ela vale como esse lembrete. Parar, olhar e escutar.
Quero saber de vocês, a gente falou isso em uma das aulas. Vocês tiveram a oportunidade de aplicar isso em alguma conversa intencionalmente? O que significa intencional? Você foi e falou assim: eu vou me dedicar a ouvir essa pessoa. Eu vou tentar não cortar ela no meio do caminho. É, para Esse é trazer um. exemplo, sim. Estou Sim, esperando. sim, sim. Tá, Desde aquela semana, mas utilizei mais nessa semana aqui mesmo. A gente tem indicadores, né? Então todos os departamentos têm metas aqui, né? tá. E aí, às vezes com o Thiago mesmo, ele vinha tirar uma dúvida comigo e eu tava fazendo aqui o meu processo e às vezes nem escutava direito o que ele falou e não entendia. E aí, intencionalmente, eu parei. Eu falei, não, eu preciso dar atenção, senão eu não vou entender o que ele tá falando, não vou conseguir ajudar ele. Então, algumas vezes essa semana eu fiz isso. Sorrisinho do Thiago te denunciou, do tipo, realmente, ele não presta atenção no que eu falo. Mas eu deixei ele falar até o final sem interromper. Ah, muito bem, muito bem. Isso é muito legal, porque intencionalmente a gente ouve algo aqui na aula, mas intencionalmente fala assim, ok, deixa eu ver com quem que eu vou aplicar isso. Aproveitando que hoje é sexta-feira, eu falo que um bom campo de treinamento é em casa. Você já parou, olhou, escutou, treinar isso com a mãe, com o pai, né? Você fala, nossa, nem lembro mais como é sentar do lado deles e parar, olhar, escutar, com o marido, com a esposa, né? É, talvez desligar o telefone e falar, ok, domingo não vou mexer no telefone, eu só vou falar com as pessoas, vou conversar com elas e não vou mexer no telefone. Então, assim, experimentem isso. No trabalho é fundamental para o atendimento com o cliente, para estar próximo desse cliente, mas a gente precisa treinar. É uma habilidade que a gente, olha, a gente está perdendo isso, viu? Essa habilidade de parar mesmo, de olhar as pessoas e de escutar. Tá tudo tão acelerado, né? Eu falo assim, quem aqui, né? Às vezes parece que está com a mão até, eu falo, parece que falta alguma coisa. Por quê? Porque toda hora a gente está com isso aqui na mão. Então, a nossa mão já vai no automático. E como é importante a gente começar a quebrar esses padrões, porque a gente tem que lembrar que isso aqui, ó, tem carne, osso, sangue, né, pulsando. Eu gostei muito de um humorista que foi questionado se ele tinha medo da inteligência artificial. E aí ele falou assim: não, não tenho medo, não tenho medo, não. A inteligência artificial, ela sempre vai partir por uma lógica. Ele falou, e o fato é que o ser humano, ele tem suas partes ilógicas. Então, eu não tenho medo da inteligência artificial. Então, o quanto que a gente usa a inteligência artificial, usa a tecnologia, mas a gente tem que saber que a nossa habilidade com pessoas, a nossa habilidade de relacionamento, ela sempre vai se sobressair nisso, tá? Muito bom. E aí a gente também falou na última aula sobre a questão, a importância de se planejar. Então, o que acaba acontecendo? Quando eu vou me comunicar com alguém, eu me planejo, organizo. Não é um grande planejamento, a gente não está falando aqui de um guia. Desculpa, gente, só um minuto. A gente não está falando aqui de um guia de 10 páginas. A gente está falando aqui de metade de um papel, onde eu coloco lá, ok. Né, eu gostei muito. Tiago, você que me ligou, né, semana passada ou retrasada? Eu Isso, foi falei, mesmo. o Thiago já colocou em ação. Do tipo, vou ligar para a Alessandra, que ela não me manda o extrato, Ver na e prática, né? vou colocar na prática, né? Então, o que acontece? Ok, vou planejar. Preciso ligar para a Alessandra, essa cliente, ela sempre atrasa o extrato,
e eu vou ligar para ela cordialmente para lembrá-la, né, do extrato. Você viu que aí eu esperei uns dias, já mandei dos dois, né? Setembro e outubro. E aí, então é lembrar que eu sou o emissor dessa comunicação, onde eu quero chegar, eu tenho um objetivo nessa comunicação, e aí, como o receptor recebe essa mensagem. Então, quero falar, Thiago, que eu fiquei muito feliz de receber tua ligação, de, de ter, né, falar, olha, tem o extrato, tal, nananã, porque às vezes a gente fala assim, nossa, já manda e-mail para esse cliente, ele não responde o e-mail, ele não me dá um alerta, ainda vou ligar para ele. Então, o quanto que a gente só está usando canais diferentes de comunicação, por onde esse cliente responde melhor, por onde esse cliente responde mais rápido. E, gente, tudo isso para pensar no grande alvo, para facilitar o trabalho, para tudo ser mais ágil, para tudo ficar mais fácil, para ficar leve. E aí, com isso, a gente fortalece o ponto que é mais importante, o relacionamento. Com certeza nisso, o meu acesso a vocês, né, porque eu tenho esse outro lado, né, como cliente, ele só fica muito mais cuidadoso. Por quê? Eu vejo o trabalho que é, poxa, eu preciso facilitar a vida do Tiago também, né? Como que eu vou facilitar isso? Então, estreita os relacionamentos. A gente está falando de pessoas. E vice-versa. Você começa a ter acesso ao cliente e você começa a pensar assim, poxa, como que eu posso também facilitar a vida desse cliente? Tem alguma coisa que dentro do processo eu posso informá-lo, que às vezes ele nem sabe, nem tem essa informação? Então, como que a gente trabalha a comunicação? E a comunicação ela é um processo onde a gente pode desenhar caminhos. Para vocês terem uma ideia, em uma das minhas atividades como coordenadora do grupo de novas gerações, é trabalhar a estratégia e os processos. E o que acaba acontecendo? Não tem como não trabalhar processo se eu não falar das pessoas. Então, o primeiro passo foi, ok, deixa eu ver como tudo funciona hoje. Então, fui e olhei como tudo funcionava aqui nesse grupo de novas gerações, que vem do 0 aos 29 anos. Como que as dinâmicas acontecem, as salas, as pessoas, fui conhecendo. Depois que eu conheci, ok, o que que tem de bom e o que, na minha visão, precisa ser melhorado. E aí, um dos pontos foi, a gente tem então imagina que tem um grupo dessas novas gerações que está envolvido no principal core, né, no principal núcleo, que são 7 pessoas, e eu faço parte desse grupo. Desse grupo, eu tenho aí agora, abaixo desse grupo, uma gama aí de umas 20 pessoas diretamente ligadas, algumas voluntárias e outras que atuam aqui, não são voluntárias, são contratadas. E abaixo disso, aí a gente abre um leque aí de voluntários que chega a ser 600 pessoas. Então, imagina como se comunicar com esse grupo, e aí o primeiro trabalho foi falar com esse grupo, agora falar com esse outro grupo, que são os coordenadores e líderes. Aí eu marquei uma reunião para conversar com eles, para ouvi-los. Então, parar, olhar, escutar, deixa eu ouvir, deixa eu estreitar esse relacionamento. Deixa eu tentar entrar, né? Lembra que a gente trabalhou em uma das aulas a empatia. Como que eu entro na cabeça dessa outra pessoa? Então, quando eu começo a visualizar que no meu processo de relacionamento tudo é cliente, cliente interno ou externo, o meu processo de relacionamento ele fica mais apurado. Então, e aí essa semana a gente começou um processo de reuniões com esse grupo e aí a gente foi para o outro grupo de voluntários. Para você ter uma ideia, eu estou tendo várias reuniões, elas são exatamente iguais. Aí você fala, ué, você não podia ter agendado uma com essas 600 pessoas? Podia, mas eu não teria o relacionamento afinado. E para a comunicação melhorar e para o atendimento se tornar um atendimento encantador, esse um a um ele precisa ser trabalhado. Então, principalmente vocês que fazem parte de um time novo, vocês podem perceber que tem clientes, claro que eles têm preferência para falar com determinadas pessoas, porque eles têm relacionamento com essas pessoas. Então, vocês estão entrando hoje num novo momento onde vocês vão criar esse relacionamento. Então, como que vocês geram isso de uma maneira intencional? Faz sentido para vocês, gente? Dá um joinha aí. Então, tá bom. E aí, nesse processo, uma das histórias que eu quero trazer para vocês é a história do fundador do Hotel Ritz.
Ele tem uma história fantástica, porque ele, imagina, né? Ele era criança quando ele foi ter acesso ao mundo da hotelaria. E aí, quando ele teve acesso ao mundo da hotelaria, ele, muito jovem, começou a trabalhar numa rede de hotéis. E isso criou na mente dele como que ele construiria um processo de atendimento, né, de excelência com esses clientes. Então, a história que eu estou trazendo para vocês aqui é uma história que eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do fundador do Hotel Ritz, e ele conta como tudo isso foi criado, né? E aí, com isso, ele criou um método que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Qual que é esse método? Dentro da estrutura, ele fala assim, ok, tem 3 etapas para a gente trabalhar aqui no serviço. Então, contextualiza que ele está trabalhando no hotel. Então, primeiro ponto, uma saudação calorosa e sincera. O que significa isso? Não é aquela... Quem aqui chega num lugar e às vezes você fala assim, nossa, eu fui comprar o café, mas você viu o humor do caixa? Já foi em algum lugar assim? Você fala, nossa, né? É muito diferente, às vezes, você chegar num lugar e a pessoa, oi, e aí, tudo bem? Eu me lembro, lá no Shopping Eldorado, uma vez eu fui no Spoleto. Eu dei tanta risada, porque eu estava na fila para pegar um prato, e o cara fez assim, e aí, Cláudia, vai querer o mesmo? Claro que eu olhei para trás, né? Tipo, ele está me confundindo com alguém, eu não sou Cláudia. Mas aquilo fazia parte de uma estratégia, porque ele chamou minha atenção e depois eu fui descobrir. Os cozinheiros, naquela época, os cozinheiros do Spoleto, eles faziam aula de teatro. E aí aquilo era para quebrar o gelo, porque a prática ele nunca tinha me visto. Mas aquilo já quebrou, eu já fui pedir o macarrão rindo, né? E eu fiquei imaginando, eu falei, deve ter gente que deve falar assim, não, mas eu não sou a Cláudia. E daí? Na prática, ele só foi treinado para receber aquela pessoa, para gerar um ambiente agradável, e aí, o que você quer? O macarrão, o molho e tudo mais, e vai estruturando o prato. Ele usou, sim, né, a questão que é muito forte no processo de atendimento, que é chamar as pessoas pelo nome. Claro que, como ele não sabia quem eu era, ele criou o nome, né? Ele usou a teatralização. Mas quando você está conversando com algum cliente, você já está ligando para ele, já sabendo o nome dele, ou se ele ligou para você, ele falou o nome, use o nome dele algumas vezes na conversa. Então, por exemplo, estou aqui e algumas vezes eu posso falar: e aí, Paula, como é que tem sido o seu atendimento? É como se aquilo entrasse no ouvido e ela fala: poxa, ela está falando comigo, né? Se eu falar aqui Larissa, Sara, Juliana, Tiago, Ricardo, aquilo ele vem muito forte. Então, quanto é importante eu utilizar desse recurso? E a gente sabe que esse recurso funciona não só quando a gente fala, mas funciona muito bem quando a gente escreve. Bom dia, Sara. Estou te mandando essa mensagem, né, no WhatsApp. Por mais que você já sabe quem é a pessoa, escreve lá de novo. Olá, bom dia, fulano. E novamente. Uma das coisas que ele relata no processo de atendimento é que a antecipação no atendimento às necessidades dos hóspedes. O que significa isso? Você já viveu alguma experiência onde você fala assim, nossa, parece que a pessoa adivinhou o que eu precisava? Vocês conseguem lembrar alguma situação dessa? Você já esteve, tipo, num restaurante, quando você olhou para o lado, o garçom já chegou com um saleiro, porque ele percebeu que você precisava de sal, e aí ele antecipadamente ele já veio trazer o saleiro? Você fala, nossa, eu ia pedir, mas ele está lá de olho, ele está atento. O que essa pessoa está precisando? Então, como é importante a gente começar a olhar algumas coisas e pensar nesse cliente e falar assim, o que talvez ele precise que eu posso me antecipar a entregar para ele. Então, antecipar uma determinada necessidade. Você fala, poxa, deixa eu pensar, essa cliente, ela está... às vezes você tem lá um cliente que você sabe que ela está grávida e que ela, num determinado momento, vai sair de licença maternidade.
O que que eu posso auxiliá-la nesse processo? Porque às vezes nem ela sabe como isso vai ser, e se a gente tem algumas coisas que a própria CIS pode antecipar, para que quando ela esteja de licença, quem for ficar no lugar dela possa ter uma conexão. Vamos marcar uma reunião prévia para a gente já fazer uma passagem de bastão? Ou você sabe que essa pessoa vai entrar de férias? Vamos marcar uma reunião para saber que durante o processo de férias, com quem que a gente conversa e com quem essa pessoa conversa aqui na CIS? Faz sentido para vocês, gente? Sim? A Sara ficou pensando assim, tipo, tô tentando lembrar o dia que alguém antecipou alguma coisa, né? Que alguém fez alguma coisa, que às vezes é tão sutil que a gente não percebe, a gente acha que é normal. E a verdade é que isso acontece com muito mais naturalidade no nosso dia a dia do que a gente possa imaginar. Porque quando a gente começa a ser treinado nisso, a gente começa a antecipar algumas coisas. A gente começa a surpreender as pessoas. A minha filha gosta de um negócio de cabelo que ela viu no YouTube. É uma escovinha que, para mim, significa nada, mas ela viu lá no YouTube que a escova, ela tem um negócio, ela tem uma concha e massageia e faz com que o cabelo não precise usar tanto shampoo quanto deveria, tal. E a escovinha caiu e ela tem um encaixe na mão assim. E aí eu vi um pedaço no chão, outro pedaço no outro. O que que eu fiz? Peguei Super Bonder, colei. E ela, mãe, obrigada. Tipo, ela não veio me pedir. Tipo, mãe, quebrou e agora não sei o que eu faço. Eu fui lá e consertei. Se eu podia fazer alguma coisa, eu faço, né? Então, como é importante a gente ficar atento a isso. E aí, um outro ponto que ele traz na questão de hotéis, são essas três etapas fundamentais, é a despedida afetuosa também. Então, como que a gente demonstra isso? Gente, é só pensar o seguinte: tem uma historinha que conta, que fala assim, como que a gente aprende a atender bem as pessoas? Alguém aqui tem cachorro em casa? Tiago tem, a Sara tem, a Paula tem. Gente, cachorro é um bichinho engraçado, né? Porque você sai de casa, volta para casa, ele te recebe num desespero, numa alegria. E às vezes pode até acontecer de você sair da sala e ir para o quarto, quando você volta, ele te recebe como se você tivesse ficado o dia inteiro longe. Você fala, ô tonto, eu só estava na cozinha, não estava em outro lugar, né? Eu falo, mas eles são essa bobeira do cachorro, mas a gente fica feliz à beça. Então, eu brinco que eu falo que a gente tem que aprender, né, um pouco a ter esse calor humano, né, através do animal, porque o animal, o cachorro, ele tem muito disso, né? Os gatos, eles têm uma outra dinâmica, não que eles não recebam do jeito deles, mas é uma outra dinâmica. Mas o cachorro, ele traz muito esse exemplo de como é trabalhar de uma maneira afetuosa e calorosa. Então, ele diz, né? Um serviço excelente significa fazer com que os clientes se sintam bem-vindos e valorizados. Trata-se de conhecimento, entusiasmo e paixão. Profissionais de atendimento talentosos terão a atitude certa, a motivação para o sucesso e um entusiasmo genuíno pelo que estão fazendo. Isso vai aparecer em suas interações com os clientes. E aí vem o que vocês trabalham na CS: trabalhar, inspirar e transformar. Eu contei para vocês a história de uma pesquisa que foi feita, que as pessoas elas assistiam um vídeo do YouTube de uma pessoa tocando violão e elas tinham que dar o feedback disso. Relatei isso para vocês, vocês lembram dessa história? Não? E aí o pessoal nessa pesquisa, eles entravam numa sala, aí passavam um vídeo e aí eles tinham que falar. Aí eles falavam assim: nossa, se eu tocasse violão igual ela, eu teria vergonha de gravar um vídeo. Nossa, que ridícula. Se eu fosse ela, ficava quieta, nunca fazia um negócio desse. Esses eram os feedbacks. Tipo, nossa, até que toca mais ou menos, mas me expor desse jeito, de jeito nenhum. Os feedbacks péssimos. Aí na pesquisa eles falavam assim: então tá bom, né? Como se fosse assim um vídeo da Juliana lá tocando violão e tal. E aí, de repente, eles falavam assim: olha, a Juliana tá aqui.
vocês vão poder dar o feedback para ela. O que vocês acham que aconteceu? Quem comenta? Eles inverteram, né? Ninguém falou nada do que tinha falado antes. Porque, tipo assim, nossa, a Juliana tá aí, a gente vai falar para ela, na cara dela. Então, o que acontece? A gente, às vezes, acaba ficando um pouco congelado nessa coisa de falar por telefone, nessa coisa de falar por tela, nessa questão de parece que é como se o outro não existisse, né? Quem me conheceu depois que eu voltei, eu passei aí na CS, eu brinquei, né? Eu falei, gente, eu não sou um avatar. Por quê? Porque é como se fosse uma pessoa desconectada de mim. E eu falo, não, gente, peraí, olha essa pessoa, ela tem uma história, ela tem um enredo, ela tem uma vida atrelada a ela. Então, como que você vai atender essa pessoa olhando para ela com toda a atenção e carinho, tá? Então, como é importante, essa pesquisa é muito legal. É um documentário do YouTube que fala sobre o funcionamento do cérebro, o ser humano. Eu gosto muito de assistir essas questões para entender mais como que funciona tudo isso. E aí, o que que esse fundador do Hotel Ritz ele fez? Ele criou um tipo de guia, né? Então, nesse guia, que os colaboradores andam no bolso, né? Ele até fala, né? O credo, né? Tem essas etapas do serviço, tem as promessas, tem os valores, e esse é um dos pontos importantes que em outros treinamentos, e já foi conversado várias vezes com a liderança da CIS, e se isso não está claro para vocês, pega a Silvia, pega o teu líder, pega o Wagner, seja quem tiver no comando, fala assim, olha, para mim não está claro os valores, ou como esses valores acontecem dentro da empresa. Porque se você não tiver clareza disso, você não consegue criar um padrão de atendimento a esse cliente. Então, imagina o seguinte, aqui no meu trabalho como coordenadora, das novas gerações, eu estou num ambiente de igreja. Então, o que acaba acontecendo? Quais são os valores e quais são os nossos patamares, né? Qual é o nosso alvo? E eu gosto de resumir um item que tem a ver com o DNA da IBMA, da Igreja Batista Memorial Alphaville, que combina com Jesus, combina com a gente. Então, o que eu digo para o voluntário, o que eu digo para o coordenador, o que eu digo para o líder? Na hora que você tiver uma dúvida, você pensa, Jesus faria isso? Combina com Jesus? Se não combina, você já tem a resposta. Então, quando eu tenho um padrão, fica muito mais fácil de tomar uma decisão. E aí, nesse credo, ele trouxe alguns pontos importantes de valores, então ele traz, né? Aqui está em inglês, mas ele traz, né? A questão do genuíno. O genuíno tem muito a ver com a essência, com aquilo que é do tipo assim, essa é a nossa essência, essa é a nossa base. A gente tem que ser intencional, a gente tem que ter esse olhar mesmo, quero cuidar desse cliente. E aí tem o care, que é o cuidado, é o esforço, a consistência, que é muito importante, né? Sempre, a oferta, a verdade. Então, tudo isso está lá nesse guia. Então, eles andam com esse guia no bolso. E aí, uma coisa super interessante, e aí agora vem um momento para vocês fazerem uma avaliação de como vocês veem hoje a CIS, é exatamente essa pesquisa já foi feita outras vezes com a equipe da CIS. Como você classificaria a eficácia da organização da CIS no atendimento das 3 necessidades básicas dos clientes? Então, vamos fazer uma enquete aqui. Vamos pensar o seguinte: como que você classificaria de 0 a 10? Vamos falar agora, primeiro ponto, produto sem defeito. Então, imagina assim, os serviços, assim, pensa nas últimas 3 semanas, né, faz um panorama sobre o que vocês prestam de atendimento para o cliente, que nota você daria de 0 a 10 sobre a questão de executar um trabalho, um serviço onde não teve nenhum problema. Se fosse uma loja de roupa, é como assim, ok, fabricamos uma loja não, uma fábrica de roupas,
Então, fabricamos roupas e a gente, nesse período de 3 semanas, a gente teve 3 peças com defeito. Nas últimas 3 semanas, daquilo que você viu na CIS, que nota você daria para isso? Produto sem defeito, de 0 a 10. Coloca aí no chat. Oito, 8, 9, 9, 8. Eu gosto muito dessa pergunta, né? Como que você, que nota você daria de 0 a 10? Porque a pergunta é: o que que faltou para ser 10? E aí vem uma coisa muito legal para vocês pensarem na carreira de vocês e pensarem como vocês fazem a gestão do trabalho que vocês fazem. Certamente, quando você escreveu agora 8 ou 9, você lembrou de uma situação que houve um problema, correto? Então tá bom. Então, por exemplo, quais foram as situações? Quem pode relatar qual foi o problema que aconteceu? Ah, eu posso. Tá bom. São 140 clientes, né? E Hum, assim, que, por exemplo, o meu departamento trabalha diretamente entre 102. tá. Então, assim, aconteceu de a informação de um para o outro mais rapidamente vir e excluir a informação, entendeu? Tá. Então, o que é importante? É muita gente para gerenciar mesmo, né? Então, e a gente às vezes no copia, cola, a gente acaba, né? Eu outro dia no meu desespero, sabe quando o negócio ocupa muita memória, eu saí deletando um monte de coisa. Deletei coisa que não era para eu deletar, né? E acabou, deletei e já era, perdi. E eu falei, gente, eu não acredito que eu fiz isso. Todo um trabalho para levantar uma pesquisa, eu consegui deletar a pesquisa inteira. E não tinha o que fazer. Então, isso pode acontecer. Qual é o ponto quando a gente pensa assim, ok, a gente tem esse problema. Então, aí vem uma lição de casa, não só para o Ricardo, mas para todos vocês que colocaram aí. Por que que esse problema aconteceu? Esse problema aconteceu porque eu tenho foi um problema, por exemplo, no meu caso, foi um problema de memória do computador, memória lá na nuvem. Ou eu vou pagar mais caro, eu tenho que fazer alguma coisa a respeito disso, ou eu realmente tenho que fazer uma limpeza e deve ter um monte de lixo que eu posso jogar e liberar meu computador. Ou compro HD externo, enfim. Então, quando eu lido com os fatos, fica muito mais fácil de eu encontrar uma solução. Algumas vezes, me permitam aqui, o Tiago trabalha junto com o Ricardo, né? Correto? Então, imagina o seguinte, que de repente o Ricardo e o Thiago fazem um levantamento e eles descobrem que tem um determinado ponto onde, poxa, além de identificar o problema, que às vezes pode ser um problema numa memória, numa organização, eu identifico que, poxa, 3 questões que aconteceram aqui foi o Thiago que estava envolvido. E esse é um ponto delicado no processo, por quê? Porque as pessoas têm uma tendência a levar para o pessoal. Ah, Ricardo tá pegando no meu pé, né? Ricardo tá pegando no meu pé. Não, peraí, vamos avaliar juntos o que está acontecendo no processo, por que que o Thiago está tendo desafios ou dificuldade nesse item que ele houve uma falha no processo, houve um defeito. E isso está gerando, consequentemente, um problema no atendimento ao cliente. Tá fazendo sentido para vocês? Sim? Então, gente, tentem olhar a questão, nesse momento, olhe a pessoa como um recurso, para que você olhe ela dentro de um processo e evita um atrito pessoal que não precisa ter. É essa hora que você chega e fala para a pessoa, e digamos que, ok, a Paula está lá fazendo o trabalho dela e ela descobre que na conexão de um determinado trabalho, fala assim, poxa, mas toda vez que a Larissa se envolve, parece ter uma falha aqui. Vamos identificar o que está acontecendo? Será que a Larissa, às vezes é uma falta de informação que a Larissa não tem, às vezes nem ela sabe que está fazendo errado, né? Ou ela ainda não entendeu, do tipo, peraí, tem algum ponto aqui que está falhando, mas o fato é que no processo passa pela Larissa e está tendo algum atrito.
Então, quando a gente, nesse processo de defeito, anote, é uma tabelinha mesmo. Aconteceu tal dia, tal hora, quem estava envolvido, por que que aconteceu isso? Ah, porque é um monte de cliente e a mensagem foi errada. Às vezes você descobre que do tipo, poxa, será que a gente pode colocar no sistema da programação um bloqueio para que isso não aconteça? Hoje em dia tem tanta coisa na programação que os caras colocam um negócio, um bloqueio, e você descobre que você consegue. Evitei o problema comigo e com um monte de gente que estava tendo. Então, quando vocês fazem essa avaliação, hoje a gente está 8 e 9, então tá bom. Então, agora vamos olhar o que falta para ser 10. E a melhor maneira de fazer isso é anotando, tendo os fatos anotados para vocês lidarem com essas coisas. E aí tem um outro ponto importante, é 8 e 9. Por que que a gente é 8 e 9? A gente é 8 e 9 por tal item, tal item, tal item, tal item. Então, quando você deu 8 e 9, por que que você colocou 8 e 9? Me conta agora aqui, pode abrir o microfone, uma coisa legal que vocês fazem bacana, que você fala, olha, deu 8 e 9, porque isso é muito legal de ver isso acontecendo aqui. Quem que pode falar? Sem ser o Ricardo, hein? Que o Ricardo tá dando muita canja para vocês. Me conta uma coisa legal que vocês fazem para ser 8 ou 9. Ricardo, você não precisa sair da sala, tá? Só para avisar. Quero fechar a câmera. Larissa, conta uma coisa legal que você faz ou que a sua equipe faz no trabalho. Estou tentando pensar aqui, mas em geral, assim, eu acho uma empresa muito organizada. Acho que Uhum. pode ser por causa da qualidade, né? Que a gente tem que seguir várias regras, mas Uhum. eu acho bem organizada. Dá para você não ficar perdida assim nos Legal. processos. Tem falhas, né? Porque infelizmente não dá para ser perfeito todos os dias, Uhum. mas em geral é Sim, organizadinho. é. Obrigada. Sara, quer comentar alguma coisa? Por que que você olha e fala assim, poxa, isso é muito legal na CS? Ixi, não estou ouvindo. Eu tô Travou. ouvindo mais aqui dentro. Ah, você está ouvindo aí dentro? Tá me ouvindo agora? Sim, Eu não pensei na CS, sim. Eu acho que eu pensei mais no meu departamento. legal. É, o departamento pessoal, ele seja muito acolhedor. Hum, Então, sempre que os clientes vêm falar conosco, tirar dúvidas, a gente sempre abraça eles e tira as dúvidas e deixa mais tranquilos. Ainda mais com folha de pagamento, 13º. E eles sempre agradecendo. Então, eu mereço uma Natal. Conseguiu muito ver? bom. Ouvi, ouvi. Deu uns cortezinhos, mas consegui ouvir. Que bom. Então, a gente precisa ter consciência também das coisas boas e a gente precisa falar aquilo que é bom, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes a gente deixa de fazer aquilo que é bom porque ninguém fala. Então, enfatizem também, não só aquilo que precisa ser melhorado, né, os defeitos ou os problemas, mas também aquelas coisas que são boas. Gente, vamos lembrar que a gente faz umas coisas que são muito boas e que a gente faz isso e vamos lembrar que isso não é normal. A gente é bom mesmo, a gente é organizado. Então, vamos ter o foco nisso. E aí, pontualidade nas transações. Que nota vocês dão de 0 a 10? Não considerem que o cliente entrega a nota fiscal, entrega o extrato atrasado. Estou brincando, né, Tiago? Mas a pontualidade de vocês mesmos, de 0 a 10. Vocês são pontuais nas transações?
De 0 a 10. Que nota vocês estão dando aí para vocês? 9,5. 10. Tá. Maravilha. Mesmo processo, tá, gente? O que que falta para ser 10? E aí vocês olharem quais são as questões da pontualidade. E o terceiro item, cuidado nas relações interpessoais. Que nota vocês dão de 0 a 10 para cuidado nas relações interpessoais? Você fala com os clientes externos? Internos e externos, os dois. Oito, 9, 8, 7 a 8. Ok. Então, tá bom. E aí, mesma coisa, o processo. O que que falta? Lembrem-se e vejam que, assim, existe um fator aí que ele fala, né? Como você classificaria a eficácia da sua organização no atendimento das 3 necessidades básicas? Por que que ele fala isso? Porque quando ele avalia, imagina o seguinte, às vezes você foi lá viajar, ok? Quando você chega num lugar, você foi lá, uma pousada, um Airbnb que seja, gente, tá? Eu falo Airbnb, hotel, uma pousada, o que que você espera? Assim, de cara, assim, você fala, ó, eu quando olho um lugar, eu já penso assim, tem que ter isso. O Airbnb é difícil falar porque eu vejo tudo antes de alugar. Mas o mínimo que eu espero, por exemplo, eu gosto de calor, adoro calor. Mas se eu fechar o Airbnb, tem que ter ar-condicionado. No lugar é o mínimo. Não é tipo assim, eu vou para o Airbnb, mas o ar-condicionado tem que estar funcionando, né? A gente tem uma expectativa. Eu não sei você, Ricardo, eu posso não ter ar-condicionado em casa, mas se eu vou para um lugar, eu quero que tenha ar-condicionado lá, Eu né? não tenho casa, mas Pois aqui é, mas mesmo quando já eu estava vou para um ligado. lugar, pelo menos lá eu quero ver que é isso. Eu quero entrar lá e tá bem geladinho. Que mais? Que a gente espera quando chega no lugar? Juliana, quando você chega no lugar, você fala assim, nossa, nesse lugar tem que ter isso. Um lugar gostoso para ficar, ainda mais você vai ficar alguns dias, tem que ter um chuveiro bom, uma cama confortável. Então, a gente pegou aí pontos chaves, né? A Juliana relatou. E isso, na visão desse fundador do Hotel Ritz, ele fala: o básico precisa ter. Então, o básico é isso: é a pontualidade, produto sem defeito, um bom relacionamento. Então, o que você espera? Airbnb, hotel, pousada, CIS. Que o atendimento seja cordial. Então, quando eu ligar, essa pessoa ela vai falar comigo educadamente, né? Vai ter uma cordialidade, a troca de mensagens e e-mails. Isso vai ser legal. Chegar lá, ter uma cama. Porque, gente, imagina só, como a Juliana falou, chuveiro lá, estou esperando um chuveiro gostoso. Estou esperando uma cama, assim, aquela cama que você fala assim, nossa, que delícia, né? Vou deitar nessa cama, se eu puder, vou ficar aqui. Ligou o ar-condicionado, se enfiou no edredom, não precisa mais para nenhum lugar, né? Já tá bom ficar lá. Agora, se eu chegar nesse lugar e aí tem uma cestinha com um bombom, com uma água gelada. Você fala, nossa, que delícia, né? Porque tem mais do que eu esperava. Mas isso só vai funcionar, presta atenção nisso, se a cama, o chuveiro e o ar-condicionado estiver bom. Porque se você chegar lá, você não conseguir entrar, atrasar você, a cama estiver suja, o chuveiro não funcionar direito, o ar-condicionado estiver quebrado, ele pode ter deixado um pacote de bombom. Você fala, até deixou um pacote de bombom, mas a cama, gente, que era o essencial, não estava legal. O chuveiro, que era o básico, não estava bom.
Então, gente, muitas vezes é importante a gente olhar o arroz e feijão, garantir o arroz e feijão que seja bom, do que a gente ficar preocupado em exceder algumas expectativas, que para o cliente ele fala assim, tá bom que você tentou exceder, mas eu estava esperando o básico. Então, fiquem atentos, principalmente vocês que têm um padrão alto, 8 e 9, para manter esse 8 e 9, precisa de esforço. Então, para exceder, é a hora que você fala assim, ok, o que que a gente vai fazer para exceder esse cliente? Né? Então, não é à toa aí que se completou 24 anos, né, de CIS. Então, como é importante a gente pensar nisso, tá? Então, ele diz aí alguns pontos importantes. Individualizar. Então, o que significa isso? Eu vou olhar a Juliana de uma maneira especial, vou olhar a Paula de um jeito especial, olhar a Sara, a Larissa, o Tiago, o que essa pessoa precisa. Aí sim eu vou promover o encantamento. Aí agora a gente está falando de exceder as expectativas, porque o atendimento se torna realmente encantador. E o serviço em cuidar do coração dessas pessoas. Falei para vocês, estou lá cuidando de um grupo, aí depois fui descendo e agora comecei com essas pequenas reuniões. Gente, essas pequenas reuniões, eu estou aqui cuidando do coração dessas pessoas, mostrando para elas que assim, a gente está aqui, imagina, para servir. Então, a família chega aqui na igreja, ela tem uma expectativa sobre esse cuidado, mas antes de cuidar dessa família que está chegando aqui, eu preciso cuidar de você que está servindo. Então, é uma peça extremamente importante, é o cliente interno e o cliente externo. Então, esse olhar em cuidar das pessoas. Que às vezes você olha uma pessoa e aí você diz assim, você julga, né? Que eu falei, cuidado, é olhar e falar assim, o que que essa pessoa realmente está precisando? Então, no começo aqui da aula, por exemplo, eu falei, gente, a gente vai começar, tal, o Thiago, a gente viu que estava problema, não estava conectando, tal. Vamos esperar um pouquinho, ok, deu um tempo, ó, a gente já vai começar. Mas fiquem atentos aí, se a gente no meio da aula precisar, a gente dá atenção ao Thiago para ele entrar na aula e tudo correr bem. Então, são esses detalhes que a gente não deixa a coisa solta. Eu dou o treinamento online, mas eu digo para vocês que eu particularmente não gosto, e eu digo isso para o meu cliente, porque eu vejo gente lá, ok, tá tudo bem, gente, fazer a palestra lá, o telão, um monte de gente, 100, 200, 5.000 pessoas. Eu falo, show de bola, mas eu vou falar do que eu gosto disso aqui, ó. Eu gosto desse pouquinho de gente, né? Eu gosto de, pelo menos, eu falo, ó, se puder ter até 40, porque 40 pessoas eu consigo ver na tela. Passou disso, eu falo assim, eu não vou conseguir ter esse entrosamento. Eu não sei se eu estou entregando, né? Eu gosto de ler os sinais, eu gosto de perceber para promover o melhor para esses clientes. Faz sentido para vocês, gente? Sim? Então, esse é o ponto. Então, agora a pergunta é: o que que você vai levar de bom dessa nossa aula de hoje? Um de cada vez, pelo menos aí, uma palavra. O que que você leva de bom no nosso encontro? Tiago, o que você vai levar de bom no nosso encontro? Opa. Eu gostei muito do que você falou no começo da aula, da gente pensar antes de falar. É uma coisa que eu vou querer levar para essa semana e para frente, né? Até com meus pais, a gente consegue aplicar isso até não só no trabalho, né, como você falou, mas com meus pais. Eu percebo que às vezes eu acabo, né, já falando antes sem ouvir, né? Então acho que vai ser uma prática boa conseguir aplicar isso. E é um desafio, porque exatamente nesses relacionamentos muito próximos, a gente a gente está muito no automático, sabe? Vai, tá bom, tá bom, tá bom. Esses dias minha filha fez assim, tá, 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 tá. Nossa, vontade de arrebentar a mão dela no tá, 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 tá. Eu falei, que tá, 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 tá? Não é desse jeito que fala, não, menina. Muito bom, Thiago. Depois você conta como foi. Juliana, o que que você vai levar de bom? Eu acho que essa parte também de parar, né, ouvir, de ver, porque como eu sou nova da empresa, eu ainda não sei muito bem ainda como os clientes funcionam, então aos poucos eu tô pegando isso. Então eu tô parando, ouvindo,
O pessoal tem que dar então, ó, esse cliente ele gosta mais assim, esse cliente mais desse outro jeito, para a gente poder lidar melhor, né? Maravilha. Muito bom. Paula, Oi, desculpa, eu tive que sair para buscar o carregador, eu não ouvi. né, a pergunta é o que que você vai levar de bom do nosso encontro de hoje? Eu acho que tentar ver melhor o que a gente tá, o que está faltando para o nosso, não só atendimento ao cliente, mas na nossa vida em um todo. O que está faltando para poder as coisas ficarem realmente boas, excelentes? Sim, Tentar descobrir e tentar investir nisso. é. Eu gosto muito de anotar para que eu possa fazer uma avaliação mesmo, tabelinhas, né? Para que a gente não fique no achismo. Às vezes a gente deduz muita coisa e nem sempre condiz com a realidade. E uma coisa que eu tenho aprendido muito, às vezes eu pergunto para a pessoa mesmo, eu, eu acho que isso aqui não foi bom. Aí eu ligo para a pessoa, eu pergunto, falo, foi isso mesmo? Porque eu estou com essa sensação, eu estou com essa impressão, eu queria que você me falasse se é isso. Esses dias eu mandei a mensagem para um amigo, aí depois passou uns 20 minutos, eu mandei para ele. Falei, olha, me desculpa, às vezes eu mando tão assim direto, porque esse assunto é tão delicado para mim, que eu quero encurtar a conversa, porque eu não quero ser mais indelicada do que eu acho que eu já estou sendo. Aí ele falou, fica em paz, tá tudo certo, né? Eu falei, mas eu só quero que você saiba que me gera incômodo, mas me alinha se tá tudo bem, né? Porque existe uma amizade envolvida. Então, tem pontos aí importantes que a gente fortalece o relacionamento. Obrigada, Paula. Larissa, o que que você vai levar de bom? Acho que se importar também com as pessoas que estão mais próximas, né? Ter mais cuidado. Porque às vezes a gente se importa mais com. Se importa não, ter mais cuidado de conversar com as que a gente não está tão próximas do que as pessoas que estão no nosso dia a dia. Acho É, que isso é importante também. É bem deixar aquele no automático, né? E acho que não pode ser assim. tá bom, obrigada. Sara? Bom, eu achei que esse curso, esse treinamento, ele fosse mais focado apenas para CS no âmbito profissional. E eu acabei percebendo que não é assim. Isso me ajudou muito no pessoal também. Acredito que esse treinamento seja bom para qualquer pessoa que queira sucesso, tanto na sua vida profissional e pessoal. E a gente já tem uma planilha da qualidade sobre os nossos erros. Quando a gente erra, a gente tenta anotar lá e a gente debate isso depois. É uma coisa muito bacana. E eu, por incrível que pareça, eu tenho muitos, infelizmente, naquela planilha. Mas eu tô tentando melhorar para não deixar a Bia doida. É, mas eu acredito que esse curso tenha dado uma visão mais ampla para mim sobre de como eu tenho que falar, me alinhar, para progredir no CS, porque se o cliente ele é valorizado, ele com certeza volta a negociar com a empresa, a continuar com a empresa. Então, achei o curso muito importante. É isso que eu aprendi. Que bom, que bom. Olha, vale um conselho para a Sara e para todos vocês, tá? Eu digo que, assim, eu tenho alguns anos aí à frente de experiência de relacionamento, treinamento, desenvolvimento, mas trabalho mesmo, né? De trabalhar mesmo. Ah, não, quanto mais vocês aprenderem eu falo que é o mínimo de processo para o máximo de resultado. O que que significa isso? A Sara falou, a gente já faz lá as tabelinhas, tal. Não ache que os erros que vocês cometem são vocês. O que que significa isso? O fato de você cometer um erro ou uma falha não significa que você é ruim, não significa que você não executa um bom trabalho.
Isso não é você, isso é uma tarefa. Então, isso é corrigido, isso é, a gente alinha. É mais ou menos assim, a minha filha quebrou um copo, ela fez, ai, eu quebro tudo, né? Eu faço tudo errado. É como se ela fosse a pior pessoa do mundo. Eu falei, filha, é um copo. É claro que eu não gostei que você quebrou o copo. É claro que eu não gosto que quebra um copo. Até se eu quebrasse um copo, eu ia ficar chateada. Mas é um copo. A gente só fica atento assim. Peraí, onde eu coloquei o copo? Eu posso melhorar onde eu coloquei o copo? Segundo ponto, quebrou o copo, você se machucou? Não. Então tá bom. Então a próxima vez a gente evita isso. E vamos ficar atenta a isso. Ela, mas sou sempre eu. Eu falei, você acha que é sempre você? Porque é você que quebrou o copo que você mesma viu. Eu falei, mas eu quebro o copo também. Então o ponto é, tenham esse olhar para que vocês não firam a coisa que é mais valiosa, que é o quanto vocês valem. Vocês são pessoas excepcionais. Vocês são pessoas de excelência. São pessoas assim cuidadas, né? E certamente quando foram contratados pela CIS, a CIS olhou além do que vocês mesmos podem ver sobre vocês. Então assim, não deixem que esses pequenos erros e essas coisas assim afetem o verdadeiro valor que vocês têm, porque o que vai levar vocês a serem excepcionais profissionais é vocês terem total domínio do valor que vocês têm. Combinadíssimo? E aí, Ricardo fecha dizendo o que ele leva de bom daqui hoje. Ah, é como sempre, né? Assim, eu fiz esse mesmo treinamento há 4 anos, 3 anos, um pouquinho, quase 4. É, E com você. E hoje eu faço ele de novo com outra visão completamente diferente. Então, assim, eu avalio no geral, né? O nosso treinamento ele é sempre linkado uma aula com a outra, uma puxando a outra. Então, o que é importante, o autoconhecimento primeiro, para depois transbordar nos amigos, né? sim, Em volta. E mais do treinamento, assim, em geral, é como o relacionamento, não só o profissional, mas o relacionamento dentro de casa sim, começa lá e reflete aqui, né? Por mais que a gente tenta separar, não, é, não é todo dia que a gente vai conseguir. Mas assim, esse automático dentro de casa, ele acaba virando automático dentro da empresa, com o cliente. Então, é sim, realmente dar esse prestígio, essa atenção que cada pessoa merece, tanto dentro de casa, quanto dentro da empresa, quanto com o cliente. Mas dá a devida atenção que cada um merece. Acho que hoje eu levo isso mesmo. sim, sim. Muito bom, gente, muito bom. Depois eu vou organizar com a Bia, porque tem o programa Lidere-se, e o programa Lidere-se, se a Sara está achando esse que mexe com a gente, o Lidere-se é para vocês mesmo. E eu acho que vai vir num bom momento, logo depois do atendimento encantador, e até um bom momento, né, de virada de ano, a gente faz, né, alguns pontos, e aí eu vou alinhar com ela a agenda, tá bom? Gente, mais uma vez, obrigada, vou baixar essa aula e depois já disponibilizo lá no grupo. E qualquer dúvida, podem me chamar no grupo ou no privado, como vocês se sentirem melhor, tá bom? Obrigada, gente, até logo. Tchau, tchau. Aproveitando, tirar um print da tela, né? Não posso sair Valeu. daqui sem esse Obrigado, Ale. print. Gente, sorriso, todo mundo se ajeita na câmera. 3, 2, 1. Maravilha, gente. Até logo. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.